Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como vocês podem ver, eu estou chegando agora, né? Estamos chegando agora, estamos montando as coisas ainda. Esse povo amador, assim que nem eu, é assim, faz tudo meio que improvisado em cima da hora. Ó, vou ligar aqui o som agora, ó. Né? O que me deixa contente é que, na verdade, eu tô assim porque eu cheguei agora, praticamente agora, da Capela de Nossa Senhora Aparecida. Hoje foi um dia bem complexo, bem tumultuado, mas é para isso, é isso que a gente está aqui, né? Fazer as nossas atividades, fazer a nossa reflexão de hoje, né? Que é uma reflexão muito importante, né? Hoje é terça-feira, né? O dia de Santa Rosa de Lima, mas a gente vai fazer a celebração da quarta-feira do 21º domingo do tempo comum, né? Eu vou ler o Evangelho, mas a gente vai refletir usando as totalidades das leituras. E vai fazer isso porque é importante, né? Cada vez mais eu quero que a gente reflita a totalidade das leituras, né? Nós estamos para começar setembro. Setembro é o mês da Bíblia. Esse ano nós vamos fazer a Epístola aos Romanos, né? Vou aproveitar aqui e localizar o meu perfil, né? Ué, não entrou não? Tá dando problema? Só um momentinho. E nem o site da CNBB está entrando. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Coisa não tá boa hoje não, aqui o computador não tá muito bonzinho comigo hoje. Vamos ver o que está acontecendo. Não sei nem se eu estou no ar ou não. Estou no ar porque a Helena está aí. Ah, bom, agora eu entrei aqui. Bom, acho que agora vai dar tudo certo. Demorou, mas entrou, né? Então agora é só esperar um pouquinho. A gente vai fazer a nossa reflexão de hoje. Hoje, como eu falei, eu estou meio detonado. Muita coisa para fazer, né? Mas é assim mesmo. Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo
que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começarão a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus. E vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Assim, há últimos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. O evangelho de hoje é um evangelho que deveria ser simples, mas infelizmente as pessoas o tornam complicado. As pessoas querem que esse evangelho nos ensine uma coisa que ele não ensina. As pessoas querem que esse evangelho seja um evangelho de exclusão. Querem que esse evangelho seja um evangelho de rigidez. E quase sempre de uma rigidez, de uma moral de costumes. E não do que ele realmente é. Boa noite, Gracinha, paz e bem. A porta estreita não tem nada a ver com costumes. Porta estreita não tem nada a ver com essa moral que hoje tantas pessoas falam na igreja, sobre roupa, sobre filme que você vê, sobre lugar que você vai, festa que você frequenta. Porta estreita também não tem a ver com o número de vezes que você vai à igreja, que você confessa, que você comunga, as novenas, os terços que você reza, seja lá a hora que você o faça. Infelizmente, essa visão da porta estreita, ela não tem nenhum sustento na Sagrada Escritura. E isso é infelizmente por quê? Porque se fosse uma questão só de roupa, só de lugar onde você vai, festa que você comemora, se fosse só uma questão da sua prática religiosa, tudo seria muito fácil. E é infelizmente também porque muitos manipulam essa leitura para o que a gente chama de teologia do domínio. Uma teologia de uma pregação agressiva, uma pregação de condenação, de exclusão das pessoas. Mas Bernardo, tá dito aí, tá dito que muitos tentarão passar pela porta e não vão conseguir. Exato, tá dito isso. Oi, mozinho, boa noite, paz e bem. Mozinho está ali na sala. Mas isso não tem nada a ver com essas coisas. Se você olhar na primeira leitura, a leitura do profeta Isaías, você vai ver que a salvação é dirigida a toda a humanidade. E a salvação, ela é por natureza subversiva. Ela é por natureza desestabilizadora. Deus, ele quebra as nossas certezas. O que eu quero dizer com isso?
Na primeira leitura, ele fala que vai buscar em outros locais onde nunca ouviram falar dele, onde nunca viram a sua glória, homens, mulheres e crianças, para estar na Jerusalém celeste. E que alguns desses homens serão levitas e sacerdotes, o que era absolutamente inaceitável para o judeu na época de Isaías e na época de Jesus. Na verdade, esse tipo de fala mostra que essas estruturas religiosas que nos rotulam, que determinam o papel de A, de B ou de C na igreja, não fazem nenhum sentido. Que a salvação é muito mais inclusiva do que se pensa. Que há muito mais espaço nessa mesa do que as pessoas pensam. E é interessante porque Isaías fala no fruto da paz e da justiça. E Jesus fala: apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. A porta estreita não tem a ver com uma pauta moral. A porta estreita não tem a ver com essa lenga-lenga que o pessoal fica fazendo aí, dizendo que o problema é a altura da barra da saia, ou se aparece ou não aparece o ombro, se o homem está de bermuda, se a bermuda é abaixo ou acima do joelho. A porta estreita tem a ver com a justiça. E é muito interessante porque a justiça está presente em toda a pregação. Não só de Jesus, mas dos profetas, dos juízes, dos salmos, até dos livros da lei, como o Levítico e o Deuteronômio, falam da justiça. A porta estreita é praticar a justiça. E, novamente, ela não deve ser entendida como uma ameaça. Ela não deve ser entendida como uma condenação. Você não vai passar pela porta estreita. Aliás, é muito comum que algumas pessoas queiram falar isso. Você não está fazendo tal coisa, então você não vai passar pela porta estreita, não. Mas Jesus fala: afastai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. A promessa divina, a promessa de salvação, a porta estreita é a prática da justiça. E a justiça é dar às pessoas conforme a sua necessidade. Promover a injustiça é não passar pela porta estreita. Promover a indignidade das pessoas, aumentar a desigualdade social, é não querer passar pela porta estreita. Mas praticar o que a justiça nos pede, promover a paz, restaurar a dignidade do ser humano, é algo próprio da porta estreita. E às vezes é difícil a gente falar sobre isso, porque as pessoas não querem aceitar. As pessoas querem ouvir um ensinamento que seja cômodo para elas. Um ensinamento que tenha a ver com algo simples. Algo de preferência que elas já pratiquem. Para que elas tenham a falsa ilusão que elas passam pela porta estreita. Mas isso não é verdade. E aqui eu não falo isso para assustar vocês. Eu não falo isso para aterrorizar vocês ou para fazer vocês ficarem angustiados ou angustiadas pensando numa condenação. Eu falo isso dentro do espírito da carta aos Hebreus. Deus nos chama a atenção
não porque Ele não gosta de nós. Ele não nos corrige porque Ele nos odeia. Pelo contrário. É uma atenção amorosa. É uma correção amorosa. Deus está chamando a sua atenção não porque Ele te odeia ou porque Ele quer você aterrorizado ou aterrorizada de você não ir para atravessar a porta estreita. Ele te chama a atenção para que você mude a sua vida e atravesse a porta estreita. Para que você supere a indiferença, supere a soberba, supere a arrogância, esse desejo insano de condenar a tudo e a todos que são diferentes de você. Para que você siga adiante, numa missão de incluir e de acolher, de chamar as pessoas para perto de vós, e que com isso mudem tudo. Essa é a ideia da porta estreita. Essa é a ideia da correção que é dita na segunda leitura, na carta aos Hebreus. E sabe, às vezes, essa é a nossa esperança. Aqueles dias que você está cansado, desanimado, que quando você olha e as suas forças te faltam, aquele dia que tudo parece que deu errado, e aí você ouve aqui: firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. Aqui ele não está falando de joelhos enfraquecidos por falta de oração. Ele está falando dos joelhos enfraquecidos e das mãos cansadas pela luta do dia a dia, pela labuta, pelo julgo religioso insano e injustificado, pelo fardo de um trabalho sem sentido ou de uma exploração. Naqueles dias onde você acha que tudo que você está fazendo não funciona. E aí ele te fala: firmai as vossas mãos, fortalecei os vossos joelhos para que você continue na caminhada. A porta estreita é continuar na caminhada, mesmo quando todos dizem que você vai fracassar. A porta estreita é insistir, mesmo quando todos dizem para você desistir, dizem que não vale a pena, que você não vai ter sucesso, mas você sabe que o fruto de justiça que você produzir, a paz que você trouxer, fará a diferença. Mesmo que você não consiga mudar nada, mas o pouco bem que você fará terá um peso no mundo. Mesmo que seja a coisa mais aparentemente irrisória, você sabe que aquilo faz diferença. Porque você não praticou a injustiça. Porque você atravessou a porta estreita. E porque agora você está junto, na mesa do Senhor, com Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas do reino. Mesmo não sendo daqueles do povo escolhido, mesmo não sendo aquele dos exemplos, porque a mesa é para as pessoas do Ocidente, do Oriente, do Norte, do Sul, até dos lugares onde nunca ouviram falar do Senhor. Até aqueles que não professam que Jesus é Deus podem encontrar na prática da justiça a porta estreita que nos salva. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem, que nos estimula a seguir em frente. Mesmo aqueles que não batem no peito e dizem: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, podem,
pela prática do amor, da caridade, da justiça, pela promoção da paz e da dignidade humana. Estar junto de Deus nesse dia. Eles passaram pela porta estreita, mesmo talvez nem tendo entendido isso. Porque a salvação não é um merecimento. A salvação não é um prêmio que você conquista ou possui, mas é uma promessa divina que Deus fez a você. Não é porque você merece, é porque Ele te ama. É porque Ele é louco de paixão por ti. Entende o seu sacrifício, a sua dificuldade. É por isso que Ele sequer pede que você passe pela porta. Ele fala, esforçai-vos para passar. Porque no dia que Ele for fechar a porta, se você estiver ali, lutando com suas dificuldades, com suas fraquezas, com suas misérias, enfrentando um mundo de ódio, um mundo de exclusão, um mundo de indignidade, e você aparentemente estiver derrotado, derrotada, tentando passar pela porta estreita sem conseguir, o Senhor se levantará para fechar a porta, mas olhará para ti e falará, vinde, vem, entra aqui, eu te carrego. Eu te carrego no meu colo, filha amada. Eu te carrego no meu colo, filha amada, para que você esteja comigo. Para que você tenha o devido reconhecimento. E você vai dizer, escandalizado, mas Senhor, eu não produzi obras de justiça, eu não produzi obras de paz, obras de caridade, de amor. E Jesus olhou e falará para você, mas eu pedi que você se esforçasse. O Senhor te dá uma promessa de amor, de cuidado, de carinho, de compreensão, de entendimento. Uma promessa não de um julgamento duro, não de uma cobrança impossível, mas daquele pai amoroso que corrigiu o filho ou a filha no momento adequado e que reconhece o esforço de cada pessoa para produzir um mundo de paz e de verdade, de amor e de justiça, onde todos nos relacionemos muito bem entre nós e também com o meio ambiente. Talvez nós não consigamos isso nos dias de hoje. Talvez nós nunca conseguimos. Chegaríamos ao ocaso de toda a história e não terá isso. Mas na hora que o Senhor for fechar a porta, nos colocar para dentro, lá na terra sem malhas, eu garanto que vai ter valido a pena. Amém? Bom, são 19h54, hoje eu acabei cedo. Tenho acabado mais cedo no sábado para domingo, mas isso não é importante. Importante é eu estar aqui com vocês, ter feito essa celebração, essa conversa, e nós irmos adiante. Fátima está mandando um amém com mãozinha de oração. Fátima estava lá na capela Nossa Senhora Aparecida. Eu estou aqui na live agora. E menina boa. Mozinho também estava lá na Nossa Senhora Aparecida. Eu vou me despedir agora deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rosa de Lima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vê segunda-feira às 19 horas. Até lá. Beijos e bênçãos. Ah, mozinho, a Fátima está mandando beijinhos para você.
Bom, pessoal, tchau, tchau. Beijo. Até mais.